Eu sempre acreditei que os livros têm o poder de conectar as pessoas. É incrível como duas pessoas que leram o mesmo livro e tiveram experiências parecidas ou diferentes podem se tornar tão amigas. Essa é a magia dos livros. E muitas vezes, quando a gente para de ler, a gente perde todo esse encanto. Mas sempre tem alguns livros em específico que estão aqui para lembrar a gente disso. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, pequenos e grandes leitores, como vão vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bel, eu tenho 13 anos e você está assistindo a mais um vídeo do quadro Os Livros Nos Ensinam. E hoje nós vamos falar sobre aqueles livros que nos ensinam a amar os livros. De novo, pela primeira vez, ou ainda mais. A gente vai ver como a magia dos livros é de fato poderosa e por que a gente não pode perder esse encanto. Vamos lá? Mas antes, pera, respira. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos e me segue lá na rede vizinha para mais indicações. Agora sim a gente pode começar. Sem sombra de dúvidas, os livros são mágicos. Desde o início dos tempos, desde que o mundo é mundo, eles têm esse poder de conectar as pessoas, além de fazer a gente viajar por lugares incríveis sem nem sair de casa. Quantas vezes você já viveu aquela sensação de não querer terminar um livro, mesmo querendo saber o final? Ou então, aquela vontade mais forte do que você de querer reler um livro para viver de novo aquela experiência maravilhosa e ter inveja de quem vai ler pela primeira vez de novo. Pela primeira vez de novo? Foi estranho isso aqui, né? Foi meio redundante. Mas enfim. E se você conhece alguém aí dentro do seu círculo familiar, ou então algum amigo e tudo mais, que gosta de ler também, se vocês lerem o mesmo livro e conseguirem trocar ideias sobre, eu garanto que vocês vão se sentir ainda mais conectados. Porque essa é a magia dos livros, esse é o encanto. E muitas vezes, principalmente quando se é jovem, assim, na minha idade, a gente acaba perdendo o interesse nos livros por algum motivo. Às vezes a necessidade de pertencimento fala mais alto, principalmente no mundo que a gente está inserido, que as pessoas estão lendo cada vez menos, infelizmente. Mas eu tô aqui para lembrar vocês, relembrar talvez, desse encanto que a gente não deve perder. Então, se você quer retomar o seu hábito da leitura, quer voltar a ler, eu tenho aqui algumas indicações de livros que vão abrir a sua mente de novo para todo esse encanto. Os famosos livros que falam de livros, que eu particularmente amo. Eu dividi aqui em algumas categorias, assim, menorzinhas, porque são muitas indicações, mas eu já mostro tudinho pra vocês. Os dois primeiros são de ficção contemporânea, então se passam, assim, no mundo atual, né? E os dois têm... Um deles é uma ambientação em uma biblioteca, mas o contexto dos livros e tudo mais. O outro fala muito mais sobre a conexão entre as pessoas. Temos a lista de leitura para corações solitários, que é fofo, gente. É muito fofo. Eu adorei, apesar dele ser grande, é bem rapidinho de ler e traz aquele aconchego que é incrível. E nós temos também Clube de Leitura dos Corações Solitários, que esse sim fala da conexão entre as pessoas através do universo literário. E ele também é maravilhoso. Seguindo adiante, a gente tem um dos meus gêneros literários contemporâneos favoritos, que é a ficção de cura.
Eu li muitos, só esse bloquinho aqui da minha estante, tirando o meu livro. Vocês já conhecem meu livro, gente? Eu que escrevi, maravilhoso, né? Se quiserem adquirir, vai lá na rede vizinha, clica na bio que vocês conseguem, tá? Esse meu cantinho aqui da estante é só de ficção de cura, então tem muitos, tirando os que eu tirei daqui, né? Pra mostrar pra vocês. E muitos deles têm ambientação em livrarias e bibliotecas e até mesmo falam com muita força e muita intensidade do universo literário e tudo mais. A gente tem Meus Dias na Livraria Morisaki, Uma Noite na Livraria Morisaki, primeiro, sequência. Maravilhosos, ambientação em uma livraria, em um bairro do Japão que existe de verdade, inclusive, é um bairro conhecido pelas suas livrarias e sebos. Eu adoraria ir pra lá um dia, eu confesso, se ia ser, assim, é o paraíso dos leitores. Maravilhosos, incríveis. A Biblioteca dos Sonhos Secretos. Eu amo esse aqui. Amo, amo, amo. Porque ele mostra como os livros mais inusitados podem ser o que a gente precisa no momento. E isso eu acho muito interessante. Porque muitas vezes a gente pensa que, ai, nossa, eu tô triste. Talvez se eu pegar pra ler um livro em que o protagonista também tá triste, em crise, eu fique só mais triste em crise. Talvez eu não devesse ir pra esse lado agora. Mas aí você tenta e acaba sendo exatamente o que você precisa. Ou então uma leitura inesperada, um livro que você nem sabia que ia gostar tanto, mas leu no momento certo e adorou. Por isso que eu digo, leitura é momento. Gostar ou não de um livro é momento. Claro que também tem a ver com o seu estilo, o que você gosta mais, o que você gosta menos, mas tem muito de momento. Eu garanto que livros que eu já gostei muito há um tempo atrás, se eu pegar pra reler hoje, eu posso gostar ainda mais. Ou então duvidar do meu gosto na época. Nunca se sabe. É só reler. Então, maravilhoso. Todos esses aqui são bem tranquilos de ler. A gente tem um dos meus favoritos, Bem-vindos à Livraria Ryunandong. Esse é mais de ambientação mesmo, a ambientação da livraria. E também é muito interessante, porque o ambiente em que você tá também influencia no seu humor e tudo mais. Por exemplo, se você tá num ambiente muito caótico, você vai ficar estressado, pilhado e tudo mais, mas se você vai pra um lugar mais tranquilo, mais relaxante, silencioso, quieto, aconchegante, você vai conseguir se acalmar. Então esse aqui é o livro perfeito pra quem tá ansioso e perturbado. É como um abraço quentinho. E claro, a gente não pode deixar de dar um toque de loucura pra isso, porque vamos combinar que um pouquinho de loucura de vez em quando não faz mal a ninguém. O Gato que Amava Livros e O Gato que Salvou a Biblioteca. Quem diria que um gatinho teria tanta conexão assim com os livros e desse tanta importância assim pra eles? Como, por exemplo, um ser humano. Até mais, dependendo do ponto de vista. Conheçam Tigre, o gato que amava livros e em seguida salvou uma biblioteca. São histórias bem malucas, mas eu amo. E nós temos os dois últimos aqui dessa lista, que ninguém fala muito sobre, são bem esquecidos, mas que são incríveis e eu amo demais. A Biblioteca Mágica de Bibi Bowkey. Esse também tem um toquezinho meio loucura e tudo mais, meio mistério. A única coisa é que as letrinhas são muito pequenininhas, mas incrível. É do mesmo autor de O Mundo de Sofia. E esse aqui não ficou tão famoso quanto o calhamaço aqui. Esse aqui, tá, gente? Mas eu amo. É incrível. E um que eu falo sempre é O Passeador de Livros.
que além de falar de livros, fala dessa conexão. É essa conexão que eu quero muito que as pessoas entendam, ou então voltem a entender. Que é uma conexão real, verdadeira, assim, genuína. E eu acho isso tão importante, gente, mas tão importante no mundo que a gente tá inserido, de redes sociais, telinhas e tudo mais, que ninguém mais conversa. Você vai pra reuniões e entre amigos e tudo mais, fica cada um no seu celular, assim, ninguém conversa, ninguém fala, ninguém troca. É tudo por mensagem, não existe uma aproximação real. Mas devia. Abaixo-assinado para voltarmos com as aproximações reais e as conexões reais. Ó, livros, gente, livros. Esse daqui vocês precisam ler, tá, gente? É uma leitura para pelo menos uma vez na vida. Então, ó, aqui, ó, vai ler, tá bom? Vai ler. Se você não acreditava na magia dos livros, ou então quer voltar a acreditar, eu garanto que esses livros aqui serão perfeitos para você. Então, vamos seguir encantando as pessoas, seguiremos espalhando a magia dos livros por aí e lembrando a todos do valor dessas belezinhas aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Comentem aqui embaixo o próximo tema que vocês querem que eu traga aqui pro quadro, Os Livros Nos Ensinam. E até a próxima!